iniciando o programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos reunidos e você que nos acompanha sabe que nós estamos abordando, fazendo a leitura do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Esta bela obra aqui, que você já leu conosco, acompanhou, e são tantos relatos interessantes sobre a vida do Chico, que eu tenho certeza que você que nos acompanha aprendeu coisas novas. E são coisas que nós podemos utilizar para a nossa vida pessoal, para as situações que nós enfrentamos. Aqui nós temos então as informações sobre a vida do Chico, sobre as suas dificuldades, passagens brejeiras e tudo isso nós podemos desfrutar nesse já mais de um ano, em torno de um ano que nós estamos fazendo a leitura e comentário desta obra, Lindos Casos de Chico Xavier. Se você é novo no canal, assista a programação anterior. Nós fizemos diversos capítulos e existem vários vídeos. Mas hoje, e nós vamos deixar agora então um convite para vocês continuarem a leitura desta obra. E o programa Alegria de Viver aqui, hoje, faremos um programa diferente. Então, pegue seu livro, seu caderno, porque tem coisas muito interessantes para você aprender. E o tema hoje vai ser um tema que eu tenho certeza que vai despertar a sua curiosidade acerca do Chico e de um outro autor muito querido. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange já disse, nossos programas têm a finalidade de encantar, informar, fazer com que bons exemplos possam enriquecer nossas almas, como nós sentimos ao longo deste livro todo, aqui no nosso Lindos Casos, de Ramiro Gama. Nós fizemos vários dos seus capítulos, começamos já em abril de 2024, já são, portanto, quase um ano e 5 meses, que nós já estamos lendo, fizemos vários capítulos e vamos nos despedir dele hoje, antes de passarmos ao tema que a Solange está citando, com uma pequena historinha que eu recomendo a você, e esse é um dos motivos pelos quais nós vamos deixar este livro para pegarmos um outro. Por quê? Em determinado momento desta obra, o autor passa a trazer muitas poesias, muitos textos poéticos que foram trazidos ao mundo através de Francisco Cândido Xavier. E para nossa rotina, nossa dinâmica, a leitura de poemas às vezes ela é cansativa, as pessoas não estão às vezes conectadas com a situação. Porém, antes de a gente passar ao tema do programa de hoje, eu gostaria de contar para vocês uma historinha que está no capítulo 72 do livro Lindos Casos, que faz com que você pense como o mundo espiritual está presente e conectando-se com tudo. Era 17 de junho de 1945. Chico Xavier estava em uma cidade chamada Leopoldina, a serviço profissional. Ele era do Ministério da Agricultura, uma exposição agropecuária. E quando terminou a exposição, à noite ele foi visitar o Centro Espírita Amor ao Próximo daquela cidade. Aquela cidade mineira é a cidade na qual desencarnou um poeta muito famoso, chamado Augusto dos Anjos, e onde o seu corpo foi sepultado. Então, alguém naquela reunião sugere, já que os espíritos se comunicam e o médium estava presente, um dos mais conhecidos, que seria interessante Augusto dos Anjos viesse contar em versos como foi o enterro dele na cidade de Leopoldina. Veja que interessante. O Chico não é daquela cidade, estava lá a trabalho. Em uma hora de folga, em vez de ele ficar sem fazer nada, ele foi ao centro espírita. No centro espírita, alguém sugeriu, já que a cidade é onde está sepultado o corpo de um grande poeta, Augusto dos Anjos, que ele fosse invocado para trazer em versos como foi o seu enterro naquela cidade. Sabemos que Augusto dos Anjos tem uma verve muito específica, ele tem uma temática muito própria daquele tipo de poesia. Ele, quando estava encarnado,
falava muito sobre vermes, sobre micróbios, sobre várias coisas. Então, o que acontece é que eles invocam Augusto dos Anjos. E eis que Augusto dos Anjos vem e faz um longo poema. Um longo poema ao estilo dele. Imagina. Qual é esse capítulo, André? É o Só pra 72, 7:2. Eu vou ler aqui alguns versinhos, que não são versinhos, são versões. Uhum. Ele diz assim no começo, olha: à sombra amiga destes montes claros, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu à escuridão dos 7 palmos. Viera o fim dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos. A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas, eram milhões de células nefastas, voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo e comecei o lúgubre cortejo sustentado nos braços dos amigos. Olha só que interessante, ele está fazendo poesia daquilo que aconteceu com ele, o corpo dele, naquele dia. Em triste solilóquio no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera, desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol do qual viver em fuga? Como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido. Depois, vi-me no campo onde a dor medra, ao contato do chão frio e profundo. Chegara para mim o fim do mundo, entre as cruzes e os dísticos de pedra. Terrível comoção pintou-me a cara, na escabrosa cidade dos pés juntos. Tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara. Olha aqui. Lindo isso. Que coisa espontânea. Augusto dos Anjos, escrito, escarrado em cada verso. Em uma situação não prevista, não esperada, em que o médium lhe deu a chance, pela sugestão de terceiros, de trazer a lume uma poesia com esta profundidade, em que o próprio Espírito descreve em verso como foi o seu enterro. E vai adiante. Trêmulo e só, no leito subterrâneo, sentia frente à lógica dos fatos, o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos do meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziam-me à miséria carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida o abandono, enfim, do plasma, os micróbios gritando independência, e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Fugindo então ao gelo, à sombra e à ruína do caos sinistro em que me vi submerso, revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Oh, que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna. É Leopoldina, a generosa urna, que acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma, alegre, o pó da rua, deste painel bucólico e risonho, onde aprendi no derradeiro sonho que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra augusta e forte, onde através das vascas da agonia encontrei a mim mesmo em novo dia, pelas revelações de luz da morte.
Augusto dos Anjos. Veja só, que coisa linda. É uma dessas poesias uma das que se encontra neste livro ao longo da trajetória. Porém, vamos deixar isso, é uma outra história, fazendo poesia aqui sem talento, que a nossa mente, por um momento, desejou fazer a esse espírito essa glória. Desejamos que você possa, de verdade, aprofundar-se, possa encontrar as belezas que Ramiro Gama nos revela. E então, com o carinho daquele que acende, não um lume, mas uma vela, você possa dar a esse livro o destino do coração como um caminho, que você possa fazer dele também a poesia da sua vida e com ela fazer outros felizes, porque em toda a nossa lida cruzes haverão, tornando-nos o sofrimento como espinho, mas Augusto dos Anjos, Ramiro Gama e Chico Xavier vão nos fazer entender, seja você o homem ou a mulher, que acima de tudo a gente é filho de Deus para aprender a viver. Aqui nós vamos deixar Humberto de Campos no lugar de Ramiro Gama. E é isso que hoje nós vamos começar. Vamos começar a falar com você de um outro livro. Um outro livro maravilhoso, muito lindo. Um livro que foi, como você vai ver na nossa apresentação, muito especial, né? Então, Solange, você que já começou a falar alguma coisa a respeito, eu gostaria que você pudesse, já apresentando o primeiro slide que nós vamos ter hoje. Hoje nós não vamos, nós vamos dar um panorama, né? Então, o primeiro slide vai nos ajudar já a direcionar a nossa abordagem no próximo livro que vamos começar hoje. Vamos lá? Crônicas de Além-Túmulo, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. Aqui nós vemos então essas duas personagens tão conhecidas, e Crônicas de Além-Túmulo é um título da nova obra que nós estaremos iniciando, fazendo a leitura e comentários. Do lado esquerdo nós vemos o nosso querido Chico com Crônicas de Além-Túmulo. E do lado direito, Humberto de Campos, também com a obra Crônicas de Além-Túmulo. Nós estamos vendo aí o facsímile, à esquerda, a capa do primeiro livro, a primeira edição, e abrindo esse livro você vê ali Crônicas de Além-Túmulo, da Federação Espírita Brasileira. Se você perceber bem embaixo daquele símbolo da FEB ali no inferior da página da direita, você verá a data, 1937. E se você puder observar, é o quarto livro que a FEB publicou. Teve o primeiro que foi Parnasos de Além-Túmulo, teve o segundo que foi Cartas de uma Morta, que aliás nós também já fizemos aqui, né? Aqui ó, Cartas de uma Morta. Esse livro nós lemos todinho, é da autoria da sua mãe, a Maria João de Deus. Nós também já fizemos no nosso programa, fizemos ele no ano de 2018 e 2019. Nós temos a marcação aqui. Depois a Federação Espírita Brasileira publicou um outro livro, que é o terceiro, que agora me foge o nome, Mensagens, alguma coisa. E o quarto livro foi esse. Esse foi Cartas ou Crônicas de Além-Túmulo. Crônicas foi o primeiro livro escrito por Humberto de Campos. Para a gente poder entender essa situação, esse ambiente, nós vamos fazer aqui algumas abordagens interessantes para que você compreenda a situação em que nós nos encontrávamos naquela data, na publicação deste livro em 1937. Vamos ver o slide seguinte. Em 1910, quando contava 24 anos, Humberto de Campos publica seu primeiro livro de versos, intitulado Poeira, a primeira série, que lhe dá razoável reconhecimento. 2 anos depois, muda-se para o Rio de Janeiro,
onde prossegue sua carreira jornalística e passa a ganhar destaque no meio literário da capital federal, angariando a amizade de escritores como Coelho Neto, Emílio de Menezes e Olavo Bilac. É importante lembrar aqui que ele nasceu no Maranhão. Olha lá, Miritiba. Hoje essa cidade, Miritiba, tem o nome dele. Se chama Humberto de Campos. Ele nasceu em 1886. E ele desencarnou, e por isso colocamos a data da desencarnação do Rio de Janeiro em destaque, grifada, no dia 5 de dezembro de 1934. Então ele morreu com 48 anos. Acontece que essa data é importante que você guarde. E também você verá o nome dessas pessoas que estão aí em destaque colorido no texto, que é importante que você também tenha ela na memória. Aí, continuando a leitura do texto, Humberto de Campos torna-se cada vez mais conhecido em âmbito nacional por suas crônicas, publicadas em diversos jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais brasileiras, inclusive sob o pseudônimo Conselheiros XX. Veja só que muitas vezes as publicações de Humberto de Campos, elas eram feitas ao invés de assiná-lo Humberto de Campos, ele usava esse pseudônimo, esse nome falso, Conselheiro XX. É importante pensar sobre isso, por quê? Porque no decorrer da trajetória de psicografia que Humberto de Campos e Chico Xavier começaram com este livro, Crônicas de Além-Túmulo, há um evento no meio deste caminho que foi um processo judicial. Tal era a fama que Humberto de Campos já possuía quando desencarnou, um processo judicial da viúva e dos filhos contra a Federação Espírita Brasileira e o médium Chico Xavier. E neste processo, ela pede o direito autoral das obras vendidas com o nome de Humberto de Campos. Então, isso levantou um rumor muito grande. Por quê? Porque de verdade era uma petição ao magistrado, ao judiciário, em que uma viúva pedia os direitos de uma obra escrita pelo falecido, através de um médium. Você pode pensar, nossa, mas que coisa desumana. Não, isso foi muito bom. Porque a imprensa, que adora uma confusão, né, Solange? Uhum. A imprensa usou isso, fez propaganda e todo mundo que não sabia ficou sabendo. Até que, por fim, o juiz reconhece que um morto perde os seus direitos, a sua identidade jurídica. Então não há que solicitar, depois da morte, direitos autorais. O advogado da Federação Espírita, Miguel Timpone, ele fez toda a defesa, ele coligiu todos os documentos e depois ele escreveu um livro. Me parece que o título é A Psicografia perante os Tribunais, de Miguel Timpone, contando este caso. Para evitar, porém, futuros problemas, acontece de André Luiz adotar um pseudônimo também. André Luiz ainda não estava escrevendo pelo Chico. E Humberto de Campos, continuando a saga de escrever através do mesmo médium, ao invés de assinar Humberto de Campos, que era um nome muito famoso na literatura brasileira, ele escolhe um pseudônimo também. Qual é o pseudônimo que ele escolheu, Solange? Irmão X. Irmão X. Que lembra muito o Conselheiro XX. Ou seja, sou eu. Uhum. Eu mudei de nome, o pseudônimo é parecido, para mostrar a vocês que sou eu mesmo que estou escrevendo. O mesmo estilo, o mesmo modo, a mesma maneira de descrever as coisas, com o pseudônimo Irmão X. Vamos voltar então ao texto agora do slide que você estava assistindo. Em 1919, Humberto ingressa na Academia Brasileira de Letras, sucedendo Emílio de Menezes na cadeira número 20. Após vários anos de enfermidade que lhe provocou a perda quase total da visão e graves problemas no sistema urinário, Humberto de Campos faleceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1934, aos 48 anos,
por uma síncope ocorrida durante uma cirurgia. Ou seja, ele era bem novo, ele ingressou na academia, também era o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, e ele, com um longo tempo futuro para continuar a produzir, se vê privado da vida física logo aos 48 anos. Agora, é interessante, tocando neste assunto, Solange, que o primeiro livro que Francisco Cândido Xavier publicou foi o Parnaso de Além Túmulo. Era um livro com poemas de inúmeros poetas mortos, tanto portugueses quanto brasileiros. E Humberto de Campos, tendo sabido da publicação em 1932, que foi a primeira publicação do Parnaso de Além Túmulo, que fez um furor na literatura brasileira do Rio de Janeiro, Humberto de Campos tomou ciência dessa publicação, que dizia respeito ao métier profissional dele, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, etc, etc, etc. Ele então escreve uma crônica sobre Chico Xavier em 1932. Não é uma crônica nem a favor, nem prejudicando, porém é uma crônica de alguém que não acreditava de uma forma clara na possibilidade deste convívio entre mortos e encarnados. Então, em 32, ele escreve alguma coisa sobre Francisco Cândido Xavier. Em 34, em dezembro de 34, com a saúde abalada, ou seja, 2 anos depois, ele perde a vida física. E agora poderá, como um bom repórter, visualizar do outro lado da vida como são as coisas. Vejam só que interessante. Agora, mais interessante, ou tão interessante quanto, é que ele cita que ele sucedeu, quando foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele sucedeu Emílio de Menezes, na cadeira número 20. Esse Emílio de Menezes nós vamos encontrar de novo no capítulo número 1 desse livro. Mas não com todas as identificações. Ele cita porque eles eram amigos. E ele cita a característica do Emílio, o jeito físico do Emílio, como que o Emílio era, tudo isso no capítulo 1. Hoje nós não vamos falar do capítulo 1, mas o Emílio é esse aí, ó, que ele sucede na cadeira número 20. Emílio morre e no lugar de Emílio, a Academia Brasileira de Letras, entre outros candidatos, elege Humberto de Campos, que vai ocupar a mesma cadeira. Bem, vamos adiante agora no slide seguinte, vamos lá. Veja só, nós estamos vendo agora o quê? Estamos vendo a cidade onde Chico Xavier nasceu. Essa cidade estava assim na década de 1930. Você imagina o que era viver numa cidade em 1930? Essa cidade, você vê aí um panorama nessa imagem que tem uma moldurinha amarela. Você vê essa rua era a principal. Lá, ó, do lado esquerdo, na imagem da moldura amarela, você vê um prédio com 3 janelas, que nós ampliamos bem em cima. Você vê a ampliação ali, ó. É a igreja principal da cidade de Pedro Leopoldo. É a mesma igreja que eu peguei a imagem e ampliei. E do lado direito, na outra imagem também com uma moldura vermelha, você vê a mesma igreja nessa mesma época, aquela que está do lado esquerdo, ali. Com outro ângulo, agora a vista de frente. Essa visão de frente é basicamente a visão da outra rua que cruza com a rua principal, a rua São Sebastião, onde Chico estava morando. Olha a casa do Chico em 1935. É aí que ele morava. Ali, na moldura preta, é a casa de Chico Xavier em 1935. Você está vendo que não existe cabo de energia elétrica, não existe telefone, não existe qualquer recurso de tecnologia.
As ruas são de terra batida, mal ajambradas, as casas de pau a pique. A igreja não tem uma torre, não tem nada, é apenas um lugar grande, o suficiente para o povo se reunir e rezar. Essa era a atmosfera da cidade em 1935. Pedro Leopoldo fica a 48 quilômetros nessa distância que nós até hoje conhecemos, da cidade principal, que era Belo Horizonte. Não havia estradas, a não ser as rudimentares, havia uma linha férrea, que foi construída com um engenheiro que levava este nome, Pedro Leopoldo, por isso a cidade tem este nome. Ela foi elevada à categoria de cidade na década de 20, portanto, tem um pouco mais de 6 mil habitantes nesta época, em que Chico está lá. Chico está vivendo nessa comunidade paupérrima, sem nenhum tipo de comunicação com o mundo. Quando chegam os jornais são jornais velhos, que já são ultrapassados no tempo, porque saem das grandes cidades e são levados por caminhão, por veículos precários, para as cidades mais próximas. Essa é a Pedro Leopoldo da década de 30. E é tão pouca imagem que você tem dificuldade de ver mais fotos desse período. E as fotos que há estão bastante deterioradas pelo tempo. Então, Solange, você vê como era uma vida difícil. Chama atenção, inclusive, na imagem, se a gente puder voltar com a imagem, para vocês observarem a casa do Chico. Olha como era uma casa extremamente simples. As janelas, a porta, que me parece que é ali ao lado, o telhado, era algo realmente bem rústico, bem simples mesmo. E na imagem geral, naquela que o André assinalou ali em vermelho, do lado esquerdo, que nós podemos ver a igreja não tinha torre. Porque depois, futuramente, vocês vão ver que construíram uma torre nessa igreja, nessa mesma igreja. Mas nesse período, nessa época, não havia. E inclusive as ruas aí a gente pode observar que é chão, é terra abatida. Mal estão delineadas como ruas, quando muito possuem algum tipo de iluminação precária. Esse é o palco onde Francisco Cândido Xavier veio ao mundo. Filho de uma família muito numerosa. Vamos ver na sequência. Na década de 1930, Chico nasceu em 1910, lembrem disso. Em 1929, você vê essa imagem em moldura amarela, são os familiares do Chico Xavier. Ele está no centro da imagem, olhando de frente do lado esquerdo daquele homem de chapéu, que é o seu pai, João Cândido. Ao lado de João Cândido está a segunda mãe de Chico, Cidália Barbosa. Aquela que veio como anjo bom que Dona Maria João de Deus enviou para ajudar Chico, que apanhava com 5 anos 3 vezes por dia da madrasta. E todos os demais são irmãos, irmãs, cunhados. E nessa época, ele ainda não havia publicado nenhum livro pela Federação Espírita Brasileira. Ele, como médium, psicografava e assinava como Francisco Xavier. Não tinha espíritos ainda assinando. Veja só, a família numerosa, gente simplíssima, paupérrima. Ali na parte central da imagem você vê Chico Xavier caminhando ao lado do seu pai, João Cândido. Na parte central, onde temos uma moldura preta, a imagem que está no centro. E me parece aí que o Chico devia ter em torno do que, uns 19 a mesma, anos. o Chico é de 1910, 19, 20, 21 anos. Ali em cima, à direita, você verá que está o crédito da fotografia está dizendo Francisco Cândido Xavier, seus irmãos e o homem de chapéu é Manuel Quintão. Na época ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, que estão em outubro de 1939 comprando sorvete. Era isso que eu ia falar. Olha o carrinho de sorvete. Em Pedro Leopoldo. Olha isso, gente. Ou seja, em 32, Chico Xavier
vê a primeira obra ser publicada, Parnaso de Além Túmulo. É uma explosão porque são poemas que são extremamente fiéis ao estilo dos diversos poetas, aos diversos escritores. Ele está agora então recebendo a visita do presidente da federação e você continua a ver que vive numa situação de extrema penúria com a sua família. Provavelmente o próprio Manuel Quintão é que está pagando o sorvete para os irmãos do Chico. E embaixo, na foto cuja moldura é vermelha, você está vendo o Chico trabalhando na venda do seu Zé Felizardo. O Zé Felizardo era o marido da dona Cidinha, aquela madrasta do Chico, que batia nele 3 vezes por dia. O Chico cuidou do Zé Felizardo, trabalhou na venda, ele trabalhava até às 8 horas da noite. E você verá que essa é uma foto que nós vamos ver na sequência, está vinculada à primeira reportagem séria que fizeram a respeito do processo mediúnico de Francisco Cândido Xavier. Você vê as crianças ali, esperando no balcão, e o Chico pesando com um caneco ou uma pá própria dos armazéns antigos, uma coisa extremamente pobre. Esse José Felizardo, o seu Zé Felizardo, morreu na miséria, morreu tão na miséria, que ele não tinha dinheiro para comprar um caixão. É uma história linda que outros contam a respeito disso. O Chico vai indo trabalhar lá na Fazenda Modelo quando ele fica sabendo que o Zé Felizardo tinha morrido. E quando ele quer saber, puxa vida, onde que ele vai ser enterrado? E o indivíduo que dá a informação diz, não sabemos, porque ele vai ser enterrado nos indigentes, com um caixão de papelão, porque ele não tem nada. O Chico então desce da carroça, manda o carroceiro seguir, que ele vai pedir esmola, e esse é o trecho, é o seu título, pedindo esmola para enterrar o seu patrão. Ele vai pelas ruas de Pedro Leopoldo, de chapéu na mão, pedindo esmola, para conseguir comprar um caixão decente para esse homem que está aí nessa foto, José Felizardo Sobrinho. É muito linda essa história, um dia a gente vai contá-la. Agora, na sequência, nós temos um vídeo que foi gravado por pessoas que foram visitar Chico Xavier alguns anos depois. E você vai ver a Pedro Leopoldo de 1950. Vejam só, é um vídeo curto, bonitinho, feito naquela época com câmera de mão, com aquelas câmeras pouco desenvolvidas para o seu tempo, mas é um registro. Veja o estado da cidade de Pedro Leopoldo 20 anos depois. Vai, dá uma olhada aí.
Puxa vida, né? Que dificuldade. Que coisa tão precária. Já 50 anos depois. Você imagina quando o Chico estava naquela época, recebendo a primeira investigação que foi feita por um homem honesto, Clementino de Alencar. Que foi a Pedro Leopoldo, a mando do seu jornal, era um repórter, do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Foi pessoalmente, passou temporadas lá, e você verá no próximo slide por que tudo isso chegou a essa fama do Chico já naquela época. Veja o próximo slide. Aí vocês veem os dois slides. O primeiro à esquerda é do dia 30 de abril de 1935. Veja só. E o da direita é do dia seguinte, 1º de maio. Capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Capa que vai trazer a reportagem. Você vê no primeiro jornal, mensagens de além-túmulo. Ali, já em destaque em vermelho, mostrando Pedro Leopoldo. E no segundo, você vê a imagem já, o rosto do Chico. Ali, falando sobre Francisco Cândido Xavier recebe já as crônicas de Humberto de Campos. Ou seja, ele está recebendo Humberto de Campos em 1935. Humberto morreu em 34, em dezembro. 3 meses depois está escrevendo as primeiras crônicas que vão chegar justamente na publicação deste livro em 37 com o título de Crônicas de Além-Túmulo, primeira obra. E quem é que vai fazer isso? Clementino de Alencar. Essa publicação, ela foi feita semanalmente. Clementino vai às diversas situações em que Chico estava vivendo. À esquerda, em cima, um dos títulos é A Biblioteca do Chico Xavier. Esse monte de pasta de papelão, onde ele tem recorte de revista, recorte de jornal, tudo velho, mofado, que é o que ele conseguia ter de informação sobre cultura geral, sobre belezas, sobre coisas que ele se interessava como jovem. Estamos vendo um Chico Xavier com 25 anos. Ali você vê à direita, na porta da venda do José Felizardo. O repórter Clementino tomando nota. Olha a roupa do Chico. O Chico trabalhou o dia todo lá. É a mesma localidade onde ele estava pesando os arroz, feijão da foto anterior. Depois você vê embaixo o Clementino de Alencar na mesma venda, com o Chico com a mesma roupa e o José Felizardo sobrinho também, com uma nova foto no mesmo dia. E à esquerda, embaixo, você vê o Chico com a mesma roupa que ele trabalhou, uma roupa surrada, suja, remendada, que foi a reunião mediúnica onde o Clementino de Alencar estava presente. Clementino, então, acompanha toda a trajetória do Chico e vai se informando. Por quê? Porque agora é a notícia, ele recebe espíritos de outro mundo que fazem poesia, os caras já morreram, mas continuam escrevendo. E agora a bomba é que vem Humberto de Campos também fazer isso. E aí nós encontramos quem? O Clementino sentado diante de Chico, entrevistando, pegando as anotações, se informando da verdade. E os dois caminhando na rua, naquele mesmo dia que saíram da venda do Zé Felizardo, tomam essa foto, o Chico com ele indo em algum local para conversarem. E olha que interessante, em um determinado dia, alguém foi a Bauru, se não me engano, e uma pessoa entregou uma caixa de camisa, aos nossos irmãos do ID, da editora ID de Araras. E ele disse, olha, eu tenho aqui todas as reportagens do O Globo que foram feitas com o Chico Xavier a primeira vez que foram entrevistá-lo. Entregaram todas estas reportagens, os jornais da época. Então a editora recuperou tudo isto e escreveram com a supervisão do Dr. Hércio, que é aquele responsável, Hércio Marques Sintra,
Está aqui o nome dele, Hércio Marcos Sintra Arantes, que é o compilador, organizador das notas. Eles publicaram, a editora ID publicou todos os recortes de jornal, inclusive as fotografias, nesta obra, Notáveis Reportagens com Chico Xavier, que é aquela em que Clementino de Alencar vai explicitar como era a mediunidade de Chico no Jornal do Rio de Janeiro, capital da República. Que homem honrado foi esse Clementino, que não fez nenhum tipo de sensacionalismo, foi fiel, foi verdadeiro. Por isso que, com base nessa história, nós vamos contar para você, capítulo por capítulo, a história desse primeiro livro, e você verá como seria possível que alguém que morasse naquele fim de mundo pudesse descrever com detalhes coisas que se passavam no Rio de Janeiro na época em que Humberto de Campos estava vivo, encarnado lá, sem nenhum tipo de comunicação possível entre eles. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Esta obra, Crônicas de Além Túmulo, foi publicada 2 anos depois pela Federação Espírita Brasileira. E nos próximos programas eu já aconselho você a comprar o livro, a ter o livro com você. Se quiser também pedir este livro na editora, nós não estamos fazendo não temos interesse em vender, mas queremos que você saiba onde estão todos estes elementos, a descrição fiel que Clementino de Alencar faz. Você poderá acompanhar a gente, não é, Solange? Isso mesmo, eu estava buscando aqui, André, porque eu não sei onde é que está. Quando a gente leu ontem, para falar sobre o programa hoje, isso. Um trecho em que o Clementino, acho que é o Clementino que fala sobre isso, em que quando ele foi a conhecer o Chico, ele queria muito conhecer, saber, entrar na casa do Chico, ver a biblioteca do Chico. Quais são os livros que o Chico, né? Se o Chico tinha acesso a livros, às obras, porque o Chico estava psicografando todos esses escritores famosos. Então, será que o Chico tinha acesso a isso, a esses escritores, a esses livros desses poetas? E chama muita atenção que quando ele olha a biblioteca, é aquela biblioteca que vocês viram na foto ali, tão bonita, tão singela, com um monte de recortes, eram papéis de jornais. Isso mesmo. E ele descreve, e nós vamos ver isso ao longo dos nossos programas, as calças remendadas. Às 8h20, Chico Xavier chega afinal pedindo 1000 desculpas por ter feito assistência esperá-lo. É a mesma simplicidade de sempre, com o mesmo sorriso bom e ingênuo, as mesmas calças remendadas, o mesmo cacheiro humilde do seu Zé Felizardo. É isso aí. É isso aí. Começaremos então a nova obra, Crônicas de Além Túmulo. Esperamos você para se emocionar e para você também achar que coisa linda que o mundo espiritual faz. É isso aí. Grande abraço, até o próximo Até e muita próximo. paz.